Ok, pessoal, vamos lá então, retornando para a segunda parte da nossa aula. Vamos corrigir então os exercícios de ontem, né? Foram 3 atividades propostas aí, vamos corrigir juntos e já tirar aí qualquer dúvida, tá? Vou compartilhar a tela com vocês novamente. Só aproveitando que você tá aí, olha minha tarefa lá. Tem alguma coisa de errada nela. Dia 15. Ok. Eu só não entendi porque a média da Ana Paula ficou de recuperação, que eu coloquei menor que 5 ficar reprovado. Vamos ver nesse primeiro, K3 é a média, 8,1 maior ou igual a 6, aprovado. Depois if menor que 5. Aqui menor que 5, né? Tipo, eu coloquei 5,9 para recuperação e menor que 5 reprovado, entendeu? Mas eu acho que não contou os 3. Aqui menor que 5, você pode colocar aqui já, reprovado. Porque tudo que for diferente dessas condições que você colocou aqui, né, no início, maior ou igual a 6, aprovado. Menor ou igual a 5, reprovado. Então, tudo que tiver entre 5,1 e 5,9, ele vai estar o quê? De agora sim, é só colocar 6, aprovado. Se eu colocar 5,9, recuperação. Se eu colocar, qual foi a condição aqui? Menor ou igual a 5, né? Colocar 4,9. Então tem que colocar reprovado primeiro, entre aspas, depois colocar recuperação para vir primeiro. Isola o primeiro, aprovado, né? Depois trabalha com o reprovado. E aí tudo que tiver Entendi. nessas 2 primeiras condições, ele vai verificar. Se não tiver, ele já parte para a última condição, que é a recuperação. Então, aqui no caso, não é menor que Entendi. 5, tem que ser menor, né? Menor que 5, condição reprovado. E se eu colocar 4, eu colocar 4,9, reprovado. Se eu colocar 5, recuperação. Se eu colocar 5,9, recuperação também, tá? Então, as condições seriam dessa maneira. Isola um primeiro, depois faz a condição reprovado, e aí tudo que tiver fora desses 2 quesitos iniciais, automaticamente cai na terceira condição, que aí você não precisa nem colocar, está entre
5, 5 e 5,9, por exemplo. Você não precisa, porque automaticamente, não satisfazendo essas duas condições, ele já entende que ele vai estar na terceira condição. Tá? Ah, agora entendi, Simpson. Certo, então vamos lá. Então vamos ver os exercícios do dia 16, dia de ontem. Primeiro foi pedido que vocês fizessem essa primeira, né, da folha de pagamento, que é justamente essa da imagem, e depois eu mandei uma imagem melhorzinha, né, eu fiz aqui na tabela e coloquei as fórmulas. Então, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho. Então, aqui dentro dessa tabela, dessa caixa de texto, tinha todas as fórmulas necessárias, né, para que vocês pudessem preencher as colunas. Basicamente, era fazer só o quê? Pegar o salário bruto, né, e aqui a gente já tem o valor do salário mínimo, que é 1.039. Aqui ele ganha uma base de remuneração, né, ou seja, 2 salários mínimos, 4, 8, 6, é a quantidade de salários mínimos que essa pessoa ganha. Então, aqui eu tenho que calcular o salário bruto. Como que eu calculo o salário bruto? Eu pego o salário mínimo, que já está aqui identificado para vocês na tabela, vezes o valor da remuneração, né? E eu tenho o salário bruto dele. O valor que ele vai descontar de INSS é basicamente em cima do salário bruto. Todas as demais informações, elas partem do conceito do salário bruto, né? Então, igual salário bruto vezes a taxa de desconto do INSS, né? Então, por exemplo, esse primeiro aqui vai dar 2.078, né? Então, 2.078, ele está nessa segunda faixa, de 2.203 até 3.305. Ele vai ter um desconto aí de 12%. Essa imagem aqui ainda está aqui, essa última imagem aqui, ó. Aqui você consegue ver a porcentagem melhor, tá vendo? 12%, ok? Ele está nessa faixa, então igual salário bruto vezes, né, asterisco, 0,12, né? E aí ele já dá o valor aí do desconto. Tá? Vou pegar aqui, vamos abrir a tabela. Então, salário bruto, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Igual salário mínimo vezes a base de remuneração, no caso é 2, né? Vai ganhar 2, essa funcionária aqui da primeira linha, a Letícia, ela vai ganhar 2 salários mínimos, né? Enter, eu tenho exatamente o valor de 2.078, ok? O que eu vou fazer? Professor, volta um pouquinho, por favor. Só repete, por favor. Sim, salário bruto dessa funcionária vai ser igual o valor que eu já tenho aqui em cima do salário mínimo vezes a base de remuneração, que é 2, né? Ou seja, ela vai ganhar 2 salários mínimos, né? Aí cada funcionário ganha uma base diferente. No caso da Letícia, deu 2.078, tá? Eu vou arrastar aqui, vou mostrar um detalhezinho para vocês. Vai dar esses valores totalmente diferentes aqui, ó. Esse aqui já dá 0, esse aqui já dá valor, esse aqui deu um valor de 16.624, né? Por que está acontecendo isso, pessoal? É o seguinte, esse primeiro resultado aqui, eu peguei como referência a base de remuneração 2, né, que é F11, e peguei o G8, que é onde está o valor do salário mínimo. Só que o que acontece? Quando eu arrasto,
quem que ele vai pegar como referência? Ele vai pegar a base 2, renumeração da Maria de Souza, por exemplo, só que ele vai pegar como referência quem agora? F12. Aliás, G9, desculpa, G9. E, na verdade, ele tem que pegar como referência quem? G8. Né? Então, o que acontece dentro do Excel? Quando eu faço esse processo de arrastar, quando eu tenho uma única célula padrão de referência para todas as demais funções, as demais fórmulas, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fixar esse conteúdo dentro da primeira linha, né? Da primeira vez que eu apliquei a fórmula, porque senão quando eu arrasto essa célula, o que acontece? Ele vai identificar que ele não vai pegar G8, ele vai ter que pegar G9. Na próxima, ele vai pegar G10. Né? No caso, G10 é uma célula onde tem um caractere de texto e não de número. Né? Aí na próxima célula, ele já pega G11, G12. Então, ele vai arrastando, ele vai completando a alça de preenchimento conforme as demais linhas. E dentro do Excel, a gente tem um negócio, vou até apagar esse aqui, tem uma questão que a gente precisa fixar uma célula que seja de referência para as demais fórmulas. Como vocês acabaram de ver, se eu arrastar esse aqui, a célula de referência que é G8 não passa a ser G8 mais, passa nas próximas linhas a serem, por exemplo, G9, G10, G11, tá? Então basta eu ver aqui na barra de fórmula do jeito que está, G11, G12, G13, G14 e G15. E nós sabemos que a nossa célula padrão de referência, né, o salário mínimo, que é o mesmo para todos os funcionários, só o que vai mudar aqui no caso é a base de remuneração. Né? Então, esse valor aqui, ele é um valor fixo, ele não vai mudar. O valor do salário mínimo é esse aqui, 1.039, né? Então, para que eu possa fixar, tornar esse valor padrão para a sequência da minha fórmula, o que eu preciso fazer aqui? A minha referência é quem? G8. Então, eu vou vir aqui na fórmula, vou colocar antes da referência da coluna. O que é a referência da coluna? O G. Né? O G é a minha coluna. E vou colocar um símbolo de cifrão. Esse símbolo de cifrão, ele vai fixar, ele vai tornar padrão a minha coluna e a minha linha. Tá? Então, eu tenho que colocar esse símbolo de cifrão antes da coluna, igual eu estou fazendo, e tem que colocar antes do número da linha. Quem que é a linha, no caso, aqui na questão? 8. Né? Então, eu vou vir aqui antes do 8 e vou colocar um símbolo de cifrão. Agora, se eu arrastar, vim aqui arrastar, agora sim ele calcula certinho. Em todos, ele está como referência quem? O G8. Só que eu preciso identificar por Excel, preciso fixar esse valor, porque senão, na hora que eu arrasto, ele considera cada linha como um novo padrão, né, a ser multiplicado dentro dessa função. Professor, quando você isso coloca lá igual e o cifrão, e ele tem que vir antes do G. Isso, o primeiro cifrão ele tem que ser antes da referência da coluna. Nesse caso aqui é o G. Para poder fixar, exatamente. Porque o meu padrão, o meu valor padrão de salário mínimo, ele é igual para todos. O que vai mudar aqui no caso é só a base de remuneração, que realmente vai ser diferente para cada um dos funcionários, né? professor, Sim. no meu caso aí, ele puxou lá do INSS. Não sei por que ele puxava, né, como se tivesse como referência a célula do INSS. E ela não tem valor, né, só nome. E eu fiquei sem entender e não me lembrava dessa questão. Eu sabia que tinha como travar, mas não me lembrava como. Uhum. Agora, outra pergunta. Isso só acontece porque o valor está sobreposto? Porque em outras ocasiões parece que não acontece, né? Por exemplo, se a gente multiplicasse aí o 2 por 2.800, o exemplo. Uhum.
na coluna do INSS, ele não ia dar esse problema não, né, na hora de arrastar, né? Não, não. É porque nesse caso. Eu acho que é só porque ele ficou como um valor isolado, né? Tipo acima, né, das células que eu estou trabalhando, né, e das É linhas. porque esse valor, na verdade, não é que ele é isolado, ele está acima, é porque é um valor padrão para todos. Então, vai ser um mesmo valor. Por exemplo, se eu tivesse uma mesma porcentagem, independente do valor do salário do funcionário, se eu tivesse uma porcentagem 7 para ser descontada em todas as faixas etárias de salário, eu precisaria também fixar esse 7% para que ele se tornasse igual para todos os salários. Aí é um valor que é Tá. padrão para todos. Entendi. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui os comentários aqui. Lisângela, ok. Professor, tem uma Sim, pergunta. sim. Eu fiz o salário mínimo da página normal, que deu 678. Ou tinha que colocar o mesmo que o senhor colocou, Tá, do jeito que estava lá na 689? apostila. Não, não tem problema nenhum. Não, né? Pode ser com 678. Eu quis atualizar, né? Porque o exercício ele já era um pouquinho antigo. Eu já coloquei o valor atual do nosso pobríssimo salário mínimo, né? Aí eu coloquei aqui Isso. e atualizei o valor, tá? Mas se você fizer com 678, também vai dar a mesma coisa. A única coisa que você tem que se lembrar é de fixar esse valor, né? Um valor padrão para todos. O que vai mudar é a base de remuneração, no caso aqui é F11 na linha 11, né? Mas já na próxima linha, F12, F13. Então, o que vai mudar é aqui. Mas esse valor aqui, ele tem que ser um valor fixo, um padrão para todos, tá? Certo, agora nós temos, então, o salário bruto de cada um dos funcionários, o salário que eles ganham, né? Então, o que eu vou ter que fazer para calcular o INSS? Igual salário bruto. Vou analisar nessa tabela aqui qual que é a faixa etária de porcentagem. Então, aqui ele está numa faixa de 2078. 2078 está nessa primeira faixa, de 1.100 até 2.203,48. Então, vai ser o quê? 9% vezes 0,09. Se eu colocar 0,9, vai ser 90%. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado também quando eu for trabalhar dessa maneira. Tá? Se eu fizer assim, ó, o valor que vai ser descontado, depois que eu tiver feito mentalmente aquela regrinha de 3, lembra da regrinha de 3? É o valor vezes a porcentagem dividido por 100. Aí eu tenho o valor que é referente àquela porcentagem. Então, esse valor aqui de 187,2 é o que vai ser descontado referente ao salário bruto de 2078 e referente à porcentagem de 9%. Tá? Então, esse valor aqui é o que vai ser descontado da pessoa mensalmente pelo INSS, certo? Vou fazer a mesma coisa. Professor, você vai rir de mim, mas faz de novo, por favor. Faço, não, sem problemas. Então, aqui o valor do INSS é o seguinte, salário bruto, tá? Todas as colunas vão trabalhar com base, com exceção do salário família, tá? Com exceção do salário família, aliás, até o salário família, né? Salário família, se o salário for até isso, vai precisar do salário bruto também. Então, Professor, sim. uai, mas aí já não é a hora do si? Foi aí que eu acabei não fazendo. Não, aqui não é hora do si, não. O si é na próxima atividade. A gente vai precisar fazer a próxima atividade, entender um pouquinho mais a função aninhada para que depois vocês automatizem esse processo aqui. Essa é a ideia. Pois é, eu parei a minha tabela justamente porque eu não consegui desenvolver o si aí dentro. Não, isso aqui é porcentagem normal, tá vendo? Aqui, ó, INSS, o valor do salário bruto, tá aqui, ó, na legenda da caixa de texto, né? Valor do salário bruto vezes o valor da porcentagem de desconto do INSS. Tá? O si, ele vai ser na outra atividade. Tá bom? Aí depois que vocês fizerem aquela próxima, é que vocês vão voltar nessa e automatizar essa coluna. Tá bom? Então, igual. Salário bruto vezes o valor da porcentagem. 2078 está na primeira faixa.
que vai de 1.100 até 2.203. Então, eu vou colocar quanto? 0,09. Por enquanto, vai ser no olhômetro, vai ser no manual. Depois que a gente fizer o próximo exercício, vocês vão voltar aqui e vão trabalhar com essas três condições: 9%, 12% e 14%, vai aumentando o grau de dificuldade da atividade, tá? Então, aqui, o próximo, eu posso clicar e arrastar aqui para os demais, será? O que vocês Creio acham? que não, porque as condições são diferentes. Isso, Aí condições só são diferentes. funcionaria se fizéssemos o si, né? Por isso que eu acabei não completando a minha tabela. Ok. Tinha que Então, fazer manualmente. esse próximo aqui, eu posso até fazer arrastar, por quê? Porque o salário é o mesmo, né? 2.078. Então, não preciso nem esquentar a cabeça. Eu vou, arrasto aqui, é o mesmo. Mas esse próximo já não, né? Igual 4.156 vezes, aí eu vejo aqui na faixa etária, né? Ele está nessa terceira faixa de 3.305 até 6.433. Então, vai ser 0,14. Ok? Pessoal, outro detalhe. Se eu fizer isso aqui, ó, igual isso aqui, vezes, colocar 8.312, está nessa terceira faixa também, né? 14, vezes 14%. Se eu colocar a porcentagem, também dá certo, tá? Se você fizer dessa maneira, ó, de 14 vezes, colocar o símbolo da porcentagem, ou se você colocar dessa maneira também, vezes 0,14, também dá o mesmo Eu não resultado. fiz colocando vírgula, eu fiz pela porcentagem, igual você fez aí. Sim, dá o mesmo Pra mim é mais resultado. fácil. Sim. Tá bom. O Pedro, ele está na terceira faixa. 4.000 vezes 0,14. Deu esse valor. O Alex está na terceira faixa também. Esse aqui também está na terceira faixa. R$ 2.078 é 9% vezes 0,09. Então, aqui nós temos o valor que vai ser descontado de INSS de cada uma desses funcionários. O Vale Transporte, está aqui, ó, o Vale Transporte é o valor do salário bruto multiplicado por 6%. É lógico que esse Vale Transporte é o seguinte, a gente sabe que dependendo do salário que esse funcionário ganhe, de repente nem compensa ter esse benefício do Vale Transporte, né? Mas para esse exercício em si, é interessante a gente entender só o contexto de desconto, né? Por exemplo, se eu colocar aqui para esse funcionário que ganha 8.312, olha só o absurdo que vai dar de desconto de Vale Transporte. Valor do salário bruto vezes 0,06, ou 6 e o símbolo de porcentagem, né? Levando-se em conta que no nosso mês nós temos praticamente aí, vamos ver aqui, 5, 10, 15, 20, 23, contando com sábado. 25, 26 dias, geralmente, úteis. Vou colocar aqui mês de março como... Vezes 8, né? Preço da nossa... Vezes 8 não, a passagem está mais cara, né? 8 e pouco, parece? 4 e pouco? O valor da nossa passagem, valor... É 4,30 a passagem. 4,30, né? Uhum. 27... Não, vezes 8,60. São 27 dias, eu tenho que multiplicar por 2, porque é ida e volta, né? Vezes 4,30. Então, aqui essa pessoa ela vai ter o desconto, deveria ser descontada com esse valor de 232. O que passar disso, para essa pessoa já não compensa. Olha só o tanto que vai ser descontado, né? Então, basta ela arcar, o salário que ela tem, basta ela arcar com combustível, né?
ou até mesmo do próprio dinheiro, do que ser descontado praticamente o dobro. Então, para salários altos, não compensa. Agora, para quem ganha, por exemplo, esse aqui, 2.078, né? Vamos ver se vai compensar. 2.078 vezes 0,06. Compensa, né? Vai ser descontado dela 124, ela vai receber aí esse valor de benefício, né? No cartão de ônibus dela, ok? Bom, vamos lá. O valor de desconto é o mesmo, 6%. Então, eu já posso fazer o quê? Eu posso arrastar, não posso? Certo? Então, aqui eu já tenho o salário bruto em cima do Vale Transporte de 6%, o valor que é descontado do salário. Adiantamento. Adiantamento por lei é 40%, né? De 15 em 15 dias você pode requerer o adiantamento. Então, Você arrastou, seu salário é diferente. Não entendi. O senhor arrastou para descontar o transporte, mas o salário é diferente? Pode fazer isso? Pode, porque os salários são diferentes, mas a porcentagem de desconto do Vale Transporte é o mesmo. Diferente do INSS, né? O INSS, cada um, dependendo do salário, tinha uma faixa etária diferente, né? Tá, entendi. Tá bom? Adiantamento por lei, pessoal, a pessoa tem lá no 20º dia do mês, 40% que ela pode solicitar de adiantamento do salário, né? Toda empresa que fornece, mas tem empresas que fornecem adiantamento, né? Então, igual salário bruto vezes 0,4. Ok? Se eu colocar 0,04, é 4% e não 40%, né? Ou eu posso simplesmente vir aqui e colocar 4%. Aliás, 40%, né? 40%. Então, ela tem direito de adiantamento, esse valor aqui, certo? 40% em cima do salário bruto. Salário família, se o salário for de até 1.503, ela tem um valor agregado de 51,27. Salário família, no máximo, ela pode receber até 1.503,25, né? Isso é lei. Então, nenhum dos funcionários estão enquadrados nesse atributo. Portanto, toda essa coluna aqui, ela tem que estar zerada. Tá? Se vocês tivessem trabalhado em cima de 678, que é o que está na apostila de vocês, tudo bem. Se fosse 678, o que aconteceria com essa Letícia, por exemplo? 678 vezes... Tá igual, né? 678 vezes 2. Esse valor aqui, ele já está se enquadrando dentro desse quesito aqui, né? 1.356 até 1.503,25 recebe o salário família. Então, eu vou colocar aqui o igual, o valor, né? 51,27 vezes a quantidade de filhos que essa pessoa tem. No caso, 1, ela vai receber esse valor, tá? Vamos imaginar que seja o mesmo valor aí para todos. O que ele vai fazer? Esse valor aqui, ele vai pegar, né, o valor de 51,27 e vai multiplicar pela coluna, pela quantidade de filhos que esse funcionário tenha. Tá? Então, no primeiro, só 1. No segundo, duplicou, né, esse valor por K12, quantidade 2. Aqui, 4. E assim por diante, né? Mas neste nosso exemplo que nós estamos fazendo, este aqui ele vem zerado. Se no de vocês estiverem trabalhando com a base 678, pode acontecer de funcionário receber esse benefício e basta pegar esse valor e multiplicar pela quantidade de filhos que esse funcionário tenha, ok? No meu aqui vou deixar em branco. Salário líquido. Professor, Sim. Para multiplicar aí pela quantidade de filhos, o senhor selecionou a coluna de filhos para poder multiplicar na coluna de valores? Ou ela já pega automaticamente? Eu coloquei igual o valor, né? Esse valor você pode colocar aqui em uma célula isolada aqui em cima ou
em outro campo embaixo, né? Mas eu preferi digitar dentro da própria função. Então, igual 51,27 vezes a quantidade de filhos. Aperto Enter. E aí depois só arrastar que ele já pega essa quantidade de cada um desses funcionários e analisa aqui na coluna, né, a quantidade específica, tá? Aí o senhor arrasta as duas colunas. Não, eu arrastei só uma. Aqui no salário família, eu coloquei a fórmula igual 51,27, que é o valor que ela recebe, e aí, multiplicado pelo número de filhos. Né? Isso, exatamente. Aí o que eu vou arrastar é a coluna salário família, né? Pois é, mas a coluna anterior, a quantidade de filhos é diferente. Como que ela deu o valor total aí? O valor, o 51,27 eu já determinei na fórmula, é um valor fixo. Eu né? não entendi. Isso. Aí depois, quando eu arrastei, ela vai entender que na próxima linha ela vai ter que pegar quem? A referência da coluna número de filhos. Então, aqui na próxima, 2, 4, 1. Esse aqui ele já pegou 5, né? Então, ele vai pegar 51,27 e multiplicar por 5 e assim por diante. Quando eu arrasto, essa coluna aqui ele entende automaticamente. Agora, o valor eu tenho que colocar aqui para que ele possa entender. No caso, é 51,27. Deu para entender mais ou menos ou ainda ficou meio... Mais ou menos? Depois eu vou tentar fazer. Aham. Esse valor aqui de 51,27, eu posso colocar ele aqui em qualquer célula aqui em cima, tá? Eu posso colocar aqui salário, família. Vamos deixar esse valor fixo, né? 51,27. É um valor padrão que vai mudar, no caso, é só a quantidade de filhos, não é isso? Então, aqui, ó, eu venho aqui e coloco o símbolo moeda, né? Salário família. Então, quem que vai ser o meu ponto de referência? Lá, voltando aqui atrás, no salário mínimo, quem que era o meu ponto de referência? 1.039, G8. Se eu colocar esse salário família fixo, ele vai ser K8, 51,27. Né? Então, vamos lá. Vou refazer a fórmula. Tá? Eu fiz digitando o valor automaticamente, mas pode ser feito dessa maneira também. Igual esse valor aqui, um valor fixo, K8. Então, o que eu vou ter que fazer aqui já? Vou ter que fixar, né? Colocar o cifrão antes da coluna e o cifrão... Opa, cifrão e aqui. Cifrão antes do número da linha. Feito isso, eu vou continuar a minha função. Eu vou multiplicar por quem? Pela quantidade. A quantidade eu não preciso fixar, porque é um valor que vai mudar de acordo de funcionário para funcionário. O que eu não posso alterar o valor é o valor de 51,27, que eu já acabei de isolar ele aqui, fixei, né? Coloquei ele numa coluna só. 51,27. Se eu arrastar 102,54, ele pegou como referência quem? K8. Né? K8, que é esse valor 51,27. O que vai mudar é só a coluna. Né? K13, K14, K15, 16, 17, 18. Por que esse aqui deu 0, hein? Qual? O valor não tem filhos aí? Não, tem filhos, né? Professor, mas assim, esse caso, como o nosso valor é fixo, diferente lá do percentual, penso eu, não sei se é certo, não precisava travar, não? Precisava? Então, Já que o 51,27 vale para todos? Eu fiz da... Não é igual o percentual que foi mudando de acordo com o escalonamento? Eu fiz das duas maneiras. Eu fiz digitando, colocando o valor 51,27 e o valor não, com sim, ele fixo aqui. Mas o correto... Tá, mas eu falo sem digitar. Uhum. Dessa forma que você fez, mas sem travar com o cifrão.
Não, se eu não, Ele não reconhece? não reconhece. Não, o caso é idêntico ao do salário mínimo. Se eu não travar, lembra que ele pega valores totalmente diferentes, referências de célula totalmente diferentes? Vou tirar aqui, ó. Tá. Eu estou imaginando assim, porque 51,27 ele é um valor para todos. Os filhos é que vão mudar, e aí ele vai reconhecer os filhos. Faz o teste aí para a gente ver. Não vai dar certo. Lembra da referência do salário mínimo? Ele é igualzinho ao salário mínimo. Eu estou identificando que a referência dele é K8. Vou arrastar aqui, ó. Sim. Olha lá, ó. Valores nada a ver. Por quê? Esse segundo aqui, ele pegou como referência quem? Não K8, ele pegou K9. Se eu não fixar ele na célula, ele pega como referência a próxima. K9, K10, K11, K12, e assim ele vai jogando. E aí vai dando valores totalmente diferentes. Não, tranquilo. Certo. Salário líquido, então, pessoal, é o que vai cair na conta dele no final do mês, depois dos descontos de todas os impostos, né? Então, salário líquido tá aqui, né? Salário bruto, entre parênteses, né? Vou abrir parênteses aqui. Salário bruto menos o INSS, menos o vale transporte, menos o adiantamento que ele recebeu. Fecha parênteses. O que for benefício, né? O que ele vai receber a mais é o salário família, né? Então, mais o salário família, ok? Enter. Pronto. Vou puxar aqui para o lado dessa caixa de texto. Se eu puxar aqui, vai dar esse monte de jogo da velha. Por quê? Porque a largura da coluna não é suficiente para exibir os atributos da célula, né? Então, aqui eu arrastei porque a fórmula, a estrutura vai ser sempre a mesma. Ele vai pegar o salário bruto, menos o INSS, menos o vale transporte, menos o adiantamento. Entre parênteses, eu coloco sempre os descontos e somo os benefícios. Qual que é o benefício? O salário família, né? O único benefício aqui neste exemplo, né? Pronto, eu tenho o meu exercício concluído. Caso vocês tenham trabalhado com 678, vai dar resultados com certeza diferentes do meu aqui, né? Porém, o funcionamento, a estrutura das fórmulas é a mesma. Você vai trabalhar porcentagem, né? Primeiro eu preciso saber quais são os descontos. Aqui o meu benefício. E aqui o salário líquido que a pessoa vai receber de fato no final do mês, né? Então, olha só esse funcionário aqui que recebe 8.312, tem todos esses descontos, né, adiantamento. Aqui no caso ele não receberia o salário família, né? Ele não tem direito, não está dentro da faixa. O meu, neste exemplo aqui, eu deixaria zerado, ok? E aí, o salário dele já cai praticamente para 3.324, né? Tanto de desconto que tem de imposto que nós pagamos mensalmente. Alguma dúvida aí, pessoal, neste exercício? Aí tem aqui embaixo, né, tem que resolver o maior salário bruto, que é igual, ou simplesmente você pode clicar aqui, clicar no E e escolher a função max salário bruto. Tá? Então, eu vou selecionar todos os salários da coluna salário bruto. Né? Deu a soma aí mensal para um determinado departamento ou uma empresa, né? O patrão aí, o gerente tem que gastar esse valor com os funcionários, né? Na verdade, aqui ele dentro dessa função aqui, ele localizou qual que é o maior salário do departamento, né? 8.312. Aqui eu posso fazer a soma também, tá vendo que tem esses quadradinhos aqui embaixo? Tá? Então, vem aqui, faço a soma, né? Desses valores. Automaticamente aqui ele já calculou aqui para mim, porque no meu que ele já estava programado para isso, né? Mas aqui o próximo, vou fazer os próximos também.
Então, aqui de salários com funcionários vai ter um gasto de 37.404, de INSS, e o empregador tem que recolher, né? Vai ser 4.924. Vai transporte, que ele vai ter que depositar, vai ser um total de 2.244. Adiantamento que ele vai ter que deixar reservado lá no dia 20, né, para poder fazer esse pagamento de adiantamento, 14.961. E o salário líquido deu esse total aqui de 15.273. Okay? Bom, maior salário bruto, ele selecionou o último, né? Eu venho aqui e seleciono só os salários. Total de adiantamentos, na verdade, já está aqui, né? Só replicar a informação. Soma. Seleciono os valores. Fecho aqui. Menor salário líquido, aí ele está analisando quem? Salário líquido, né? Função mínimo. Posso clicar aqui, min, e aí eu seleciono só o salário líquido. Ele veio retornando o menor salário líquido. Pessoal, difícil, fácil, como que está o nível deste exercício? O único conceito novo que a gente viu, basicamente, foi a questão do fixar a célula, que é um item muito importante que vocês têm que se lembrar sempre. Quando eu trabalho com valor fixo, padrão, que serve para todas as demais linhas, eu preciso fixar ele antes com o cifrão, fechando a coluna e fechando, né, travando a linha. Aí ele não, na hora que eu clicar e arrastar, ele identifica que é só aquela célula. Se eu não travar, ele vai colocando as próximas células de referências, as subsequentes, né? Então aqui G8, ele colocaria G9, G10. No caso aqui eu só quero G8, só quero quem? O salário família, o K8. Professor, você pode repetir só essa última coluna? Salário líquido? Menor salário líquido? Não, lá em cima, depois de salário família, salário líquido. Como que o senhor... Como que calcula? Como que você calcula? Tá. Aqui na nossa caixa de texto tem as fórmulas, né, que vão fazer com que vocês cheguem no resultado. Salário líquido é igual salário bruto, tá? Então igual, seleciono o valor salário bruto menos o valor do INSS, nós já descobrimos, menos o vale transporte, menos o adiantamento. Então, aqui eu tenho os descontos. Vou somar com os benefícios que essa pessoa tem. No caso, salário família. Que para todos vai estar zerado, né? Mas na minha estrutura, na minha fórmula, eu já coloco. Porque se houver alguma... se eu acrescentar algum funcionário que, de repente, ele esteja dentro do padrão, né? Aí ele consiga receber o salário família e a planilha consiga fazer esse cálculo automático, né? Ok, vamos ver o que eu digitei de errado. Tá, eu não coloquei parênteses, né, pessoal? Eu fechei aqui, mas não abri aqui no começo, tá? Então, dessa maneira eu calculo aí o salário líquido. Mais alguma pergunta, pessoal, referente a este exercício? Marcos, se estiver trabalhando com os valores atualizados que eu coloquei, aí tem que acrescentar o salário família, mas nesses valores que eu coloquei, atualizei o salário mínimo, ele vai dar todo zerado, tá? Porque ninguém vai ter direito ao salário, né? O salário família, que é só até 1.503, todos ultrapassam esse valor, tá? E aí, se você estiver trabalhando com o valor de 678, aí sim, aí precisa atualizar e colocar o salário família, né? Tudo que tiver entre parênteses é o desconto,
depois você soma com esse benefício que é o salário família, porque é a mais que ele vai receber no salário, tá? Certinho? Vamos para o próximo, então. Próximo exercício proposto. Esse é para enviar também, professor, a atividade 16, né? Sim, todos esses três em um arquivo só, e aí posta na Atividade plataforma no dia 16, tá? Mas a 15 já enviei. Não, tô falando da 16. 16, esse que a gente está corrigindo agora, é para enviar em um arquivo só, e aí coloca lá na plataforma, né, na atividade do dia 16, de ontem, tá? Uhum. Esse aqui, ele precisaria trabalhar, né, precisa trabalhar a questão do se alinhado com essas três situações, né? Então, tem lá salário bruto menor ou igual a 999, né, imposto de renda é 5%. Se o salário bruto for maior que 999 e menor que 1.500, né, então a gente já entende que esse maior e menor, né, ou seja, está entre um valor e o outro, a gente vai trabalhar da mesma forma como a gente trabalhou o quê? A recuperação, né? A recuperação do aluno não estava entre 5 e 5,9, então aqui a gente pode utilizar o mesmo conceito, só substituindo a lógica. A gente vai colocar o primeiro valor, menor ou igual a 999, depois a gente pode trabalhar esse terceiro aqui, ó, e aí o que for diferente do primeiro com a terceira condição, vai estar o quê? Na condição do meio. Então ele vai apresentar um imposto de renda igual a 10%. Vamos lá, vamos no exercício em questão. Questão da formatação, pessoal, depois vocês perdem um tempinho fazendo, né? O importante aqui da atividade é aplicar aqui a porcentagem primeiro, qual que vai ser a porcentagem de desconto do salário bruto, e aqui o cálculo do salário líquido, né? Depois que eu souber a porcentagem, eu consigo calcular aí o salário líquido, que é o salário bruto, vezes essa porcentagem que a gente descobrir aqui. Então, a estrutura que a apostila
fala para que vocês trabalhem, tá aqui, ó, as 3 condições. Né? Como que você tem que jogar isso aqui lá dentro. Vou colocar uma caixa de texto aqui. Então, vamos lá. Nós comentamos que o exercício ele é idêntico ao do aluno. Você trabalha com uma condição isolada, então, qual condição que a gente vai trabalhar de forma isolada? Decidimos que vai ser essa aqui, primeiro. Né? Se o salário bruto for menor ou igual a 999, o imposto de renda é de 5%. Então, vamos lá. Igual se... Qual que é o teste lógico? Salário bruto. Então, eu vou clicar em cima desse salário bruto. Ele é menor ou igual a quem? 999. Ponto e vírgula. Se eu continuo a minha estrutura, né? Isolo 1 e continuo uma próxima função se dentro da primeira que eu estruturei. Teste lógico é em cima de quem? Do salário bruto. Então, eu vou colocar aqui a terceira condição. Se o salário bruto for maior ou igual a quanto? 1.500. 1.500. É? Aliás, aqui eu esqueci de quem? Eu esqueci de colocar aqui, né, o 5%. Vou colocar entre aspas duplas, 5%. Fecha parênteses, né? Ponto e vírgula e continuo, tá? Eu esqueci aqui do... Se realmente o salário bruto for menor ou igual a 999, ele vai cair nessa condição de 5%. Caso contrário, né? Se salário bruto maior que 1.500, ponto e vírgula. Se ele for maior ou igual a 1.500, qual que vai ser a porcentagem de desconto? 22%. Entre aspas duplas, porque eu tenho um caractere especial também, tá? Que é o símbolo de porcentagem, tá? Caso contrário, não seja nem 5%, nem 22%, vai ser quem? 10%, né? Então, vou colocar entre aspas duplas, 10%. Fecho parênteses, né? Então, vou fechar aqui uma, duas, né? Professor, nos 10. Isso, aqui no final. Fecho aspas duplas, fecho duas vezes. Vamos ver se vai dar certo. Um dos meus erros lá na planilha é que eu estava colocando o asterisco, vezes. Não, porque daí você já está querendo colocar dentro da função se a questão, a questão do cálculo, né? Não, primeiro ele quer saber qual que é a porcentagem para que você colocar o salário. Lá vai ser esse mesmo raciocínio? Aonde? Lá na nossa planilha do INSS? Sim, é a mesma base de raciocínio, porém já vai ter que colocar dentro da função. Ele vai já fazer um cálculo em reais, né? Ele já vai ter que fazer o cálculo, tá? Mas a gente vai precisar trabalhar um pouquinho mais de exercício para a gente fazer isso aí ainda, tá? Entendi. Então, aqui, ele calculou a porcentagem apenas que vai ser descontado. Se eu analisar aqui, 1.700, ele está num valor acima de 1.500, né? 1.045, ele está maior que 999, ele está entre 999 e 1.500, né? Por isso que ele colocou aqui 10%. 5% menor ou igual a 999. No caso, ele é menor. Se eu colocar 999 aqui, ó,
5%. Se eu colocar 1.000, ele já vai mudar a porcentagem, porque esse 1.000 ele está entre 999 e 1.500. Então, a estrutura da fórmula vou até colocar aqui no grupo para quem de repente esteja acompanhando. Então, aqui ele calculou a porcentagem apenas, tá? Não, nessa função aqui ainda ele não vai fazer essa automatização de ter que pegar esse valor aqui, multiplicar por esse e já dar o valor do salário líquido, ainda não. Alguma dúvida na estrutura da fórmula? De entender realmente como esses valores aqui foram calculados, por que 800 deu 5%, por que 2.789 deu 22%. A questão aqui das condições ficou claro de vocês entenderem o porquê? Não, a função ela não, ainda neste momento ainda não vai fazer esse processo de automatização, ainda não, tá? A gente está num processo inicial ainda de entender essa função si, como que ela funciona, né? E aí quando a gente estiver vendo as questões do soma-si, conte-si, aí sim a gente vai conseguir automatizar esse processo e fazer esse cálculo, né? À medida que ele entende as condições, ele já vai fazendo os cálculos automaticamente, tá? Bom, agora que eu tenho o imposto de renda definido, eu sei qual que é a porcentagem de desconto, o que eu tenho que fazer aqui na coluna salário líquido? O que eu vou ter que fazer ali para saber o salário líquido desses funcionários? O valor de desconto do imposto de renda? Está muito baixo, eu não consegui entender. Tirar o valor do desconto do imposto de renda? Isso, multiplicação, né? Salário bruto vezes os 22%. Eu vou ter aquele valor de desconto, né? Andréia Moraes. Professor? Sim. Na fórmula si, deixa eu começar a entendê-la aqui. Você deixou a condição do meio, na fórmula ela se tornou a última, né? Eu isolei a primeira. Isso é regra? Não. Não é regra. Eu poderia ter trabalhado em cima desses dois primeiros valores e os 22% ficar isolado na fórmula. Perceba que nessa condição aqui, ó, os valores entre 999 e 1.500, aqui dentro da fórmula eu não tenho como colocar através dos sinais, né? Então eu deixo esses 10% como último critério. Então aqui eu utilizei o aprovado, primeiro isolei, trabalhei com essa condição, maior ou igual a 1.500, e aí automaticamente ele verifica que está fora da realidade do primeiro e segundo, ele entende que tem que estar entre 999 e 1.500 automaticamente, sem eu precisar colocar na estrutura, né? Entre 999 e 1.500. Eu não precisei colocar dessa maneira, mas isso aqui não é regra, tá? Mas pela lógica, e é como se eu tivesse que usar os extremos dos valores. Isso. Trabalhar, por exemplo, o meu menor valor e o meu máximo. Aham. Pelo que eu entendi, parece que a lógica é essa, né? Eu trabalho o mínimo e o máximo, Isso. e ele reporta o que está no meio aí desses valores. Isso. Ele fez a leitura da primeira parte da estrutura. Opa, não é menor e não é igual a 999. Aí ele passa para a segunda estrutura que eu coloquei, que na verdade é a terceira, né? Então, opa, o salário aqui não é maior nem igual a 1.500.
Então, ele vai reportar esse do meio aqui. Ou seja, tudo que tiver entre... Mas poderia ter usado esse meio também na hora do raciocínio? Não preciso, porque tudo que tiver... Não, mas eu falo assim, se você não tivesse usado a última, Certo. e aí você usaria esse raciocínio dos 10% e isolaria os 22%. Existiria essa possibilidade ou não? Não, porque dentro da estrutura SI eu não tenho como definir intervalos de valores ainda, tá? Porque no caso é, por exemplo, entre 999 e 1.500. Ainda não, mas a partir das próximas funções que a gente vai conhecer, sim. Ah, tá. Eu posso fazer igual tem no exemplo da apostila aqui, ó. Igual a gente já viu uma das primeiras vezes. Na verdade, ele não vai trabalhar nem com entre, né? Entre valores. Ele vai pegar regiões diferentes aqui, ó. Que é aquele lá do... Vamos ver se eu acho ele aqui. Depois eu vou praticar aqui e ver se eu conseguir entender, porque realmente a lógica, ela me pega, viu? Uhum. Eu tô igual aquele ditado, né? Como é que é? Eu sou bom em matemática, o que me derruba mesmo, como é que é? Eu sou bom em português, o que me derruba mesmo é a matemática. Essa que é boa no português, hein? Derruba. Derruba, né? Tá certo. Deixa eu ver aqui, não tô achando, mas esse aqui onde a gente começou aqui, a SI. Aí depois aqui tem a função SI aqui, ó, composta, né? Onde eu faço ponto e vírgula, né? Cada região. Mas esse em específico, ele não pega esses valores, né? Entre 999 e 1.500. Então, para facilitar a lógica, a estrutura da lógica, eu realmente resolvi isolar isso aqui, pegar o terceiro e tudo que tiver fora desses dois padrões aqui, ele pega essa estrutura lógica do meio, sem eu precisar colocar o símbolo, né? Está entre um valor e o outro, tá? Porque aqui ainda, só nessa função SI, não tem como a gente trabalhar com essa situação, né? Entre um valor e o outro, tá? Bom, nós temos aqui, então, salário líquido, salário bruto, 1.700, que vezes o imposto de renda somente vai dar esse valor aqui. Só que eu preciso do quê? Salário líquido, né? O que é realmente o valor retirado do salário bruto. Tá? Então, eu vou continuar aqui na função. Aqui no começo, vou colocar entre parênteses, né? Salário bruto, que no meu caso aqui é o I, linha de número 4, né? O salário bruto vai ser menos quem? O valor da porcentagem, o desconto, né? Então, vou apertar Enter. Aí eu tenho a resposta do salário líquido, 1.326. Posso arrastar aqui? Posso, né? Porque nem o salário bruto, nem o imposto de renda são valores fixos, são valores que vão mudando de acordo com as linhas, né? Estrutura da fórmula, somente repetindo, igual, coloco entre parênteses o salário bruto, menos, né, o meu salário bruto, lá sem o desconto, menos o valor que eu descobri aqui do desconto, que é o salário bruto vezes o imposto de renda, tá? Eu tenho o salário líquido desse funcionário. Quem conseguiu chegar nesses resultados? Ou, de repente, deu uma situação diferente? Não cheguei, não. Não terminei nem a outra, professor. Eu não fiz nenhuma fórmula SI, fiquei incutida lá com o INSS, não trabalhei o SI nas outras formas, acho que eu não tinha entendido o que tinha que fazer.
Mas eu vou rever aqui. Você já pensou mais à frente, já tentando fazer o cálculo. Pois é, você viu? Não entendi nem o simples, já queria ir complicado. Você já quis complicar o negócio, né, Ângela? Desse jeito. E aí não saí do lugar. Tá certo. O pessoal reveja a aula depois com calma, paciência. Isso aqui não é de uma hora para outra. Até agora a gente estava acostumado a mexer com funções simples, né? Soma, fazer uma média, máximo, mínimo, entender o que é o maior, o menor, uma multiplicação. Agora o negócio está evoluindo, está complicando, né? Aqui, Jane, deu certo, ok. Beleza. E a última missão que vocês tinham que cumprir era de fazer esse exercício que está na página. Se eu conseguir inverter ele aqui. Tinha o nome dos alunos, as notas do primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Aí tem a média dessa pessoa, tem o valor que essa pessoa paga de mensalidade, né? Então, aqui, faça a média do ano para o aluno Lucas, né? Aí, depois era só arrastar e ele faria o cálculo dos demais. Exercício 2, utilize a alça de preenchimento para completar a média. Então, é aquela questão de arrastar. Passo 3, modifique a formatação das células de valor dessa coluna aqui, valor de mensalidade, para o formato moeda, né? Deixando todas as notas, né? Todas as notas com apenas uma casa decimal, né? Ou seja, 9,5, por exemplo, né? Ou 8,0, tá? Apenas com uma casa decimal após a vírgula. Passo 4, faça a soma dos valores das mensalidades. O 5, adicione a formatação condicional de escalas. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui a complementação. Aqui. Vamos ver se eu consigo pegar aqui na original, que fica mais fácil. Professor, uma dúvida. Bem, Sem ser na questão de fórmulas. É impressão minha ou essas palavras, esses enunciados, eles estão no meio, um meio assim flutuando no meio das células? você fala isso? Tipo assim, ele não fica encostado na base. Você fala isso, os que estão na apostila? Isso, é igual lá essa do pagamento. Deixa eu ver se essa do bimestre deu. Eu tô sem óculos, ainda trabalhando no celular, não tá fácil, não. Uhum. Quer ver? Uma dessas planilhas, deixa eu ver aqui, quer ver? Acho que é essa mesmo de notas, isso. Certo. Vou virar aqui. Para mim, aí, igual aí, o nome do aluno, para mim que ele não está logo, assim, não está sobre a linha, sobre a borda. Dá a impressão que ele foi por meio da borda. Isso, é o seguinte, aqui na barra de... Aí parece que tem um recurso, né? Mas eu não me lembrei e não sei se eu que estou vendo dessa forma ou se realmente está. Não, boa observação, é isso mesmo. Olha só, na barra de alinhamento, dentro de página inicial, tem essas básicas, né? Onde ele vai alinhar ou do lado esquerdo, como tá, ou no meio, olha só, no meio, ou do lado direito, tá? Então, são essas três. Só que aqui em cima, ele possibilita fazer isso que você acabou de falar. Alinhar ele um pouco mais em cima, ou alinhar no meio, ou alinhar ele um pouco mais na parte de baixo, tá? Então, mas aqui tá. você conseguir ver isso aqui, ó, se eu aumentar um pouquinho mais, ó. Aqui ele está embaixo. Se eu colocar ele para o meio, ó, ele vai para o meio. E se eu jogar ele para cima, ele vai para o lado superior. Então, um alinha dentro do quadrado, nas posições esquerda, meio e direita, e o outro alinha
nas posições superiores, inferiores ou até mesmo no meio do quadradinho, tá? Então, esse aqui trabalha... E onde que está? Inserir, formatar? Formatar células? No celular, ele vai estar lá naquele azinho e vai estar, em vez de célula, vai estar na opção texto. Ah, tá. Formatar texto. Aí ele vai me dar essa opção aí de... Isso, de alinhamento formatar. nas partes superiores ou inferiores do quadradinho. Franques, coloca essa fórmula no WhatsApp. Vou colocar para vocês, tá? Então, vamos lá. Essa atividade aqui, vou voltar aqui na apostila. Eu vou colocar de uma forma mais estruturada, porque tem um cortezinho aqui no canto direito, né? Modifique a formatação das células para receber o valor moeda, né, o valor da mensalidade, as notas com uma casa decimal, todas elas, né? Adicione a formatação condicional de escalas de cor, eu acredito que seja verde, vamos ver, vamos conferir aqui. Professor, aqui. Sim. Como que você desvirou essa tabela sua aí? Porque a minha tá revirada, eu já torci o pescoço até para ler. Ela abre no PDF, correto? Com um editor de PDF, não abre? Ou seja o Adobe, ou seja o navegador, não abre? Abre, só que o meu tá desativado, né? Ela só abre, não dá para fazer mudança nenhuma. Provavelmente ela vai estar escondidinha aqui, ó, no canto, ó, configurações. Nessas 3 bolinhas aqui no canto direito, em configurações. Aí você vai achar essa opção de rotação. Ou senão ela vai estar aqui, ó. Tem o número da página, e aqui eu tenho para aumentar o zoom, e tenho este botão aqui, que é o girar, né? Tem uma seta para baixo. Aí eu consigo girar, eu consigo colocar de cabeça para baixo a folha, né? Consigo girar aí para qualquer ângulo. Mas eu vou refazer isso aqui, vou colocar lá no nosso grupo de WhatsApp para melhorar o entendimento de vocês, o que vocês têm que fazer, tá? Esse passo 5 aqui, vocês têm Professor. que... Sim. Então, mas o meu não dá a opção de girar porque o meu Adobe está desativado. Tem que ativar ele. Ou pedir para abrir com o navegador. Quando você tem a apostila, né? Eu vou pegar o arquivo da apostila aqui para te explicar como que faz. Estou com a apostila aqui, baixei ele no meu computador, né? O que eu vou fazer? Certo. Eu vou clicar com o botão direito em cima, vou pedir para abrir com, e aí você escolhe o navegador que você quer. Meu, que eu tenho os 4 navegadores, vou pedir para abrir com o Google Chrome, tá? Botão direito, Google. Certo. O Google Chrome ele tem um leitor de PDF, então ele abre automaticamente também, tá? Aqui, ó, se você abrir com o Google Chrome, ele já vai dar esse botão com essa setinha, girar no sentido anti-horário, tá? Você consegue girar. Vários arquivos vêm de ponta cabeça, né? Você consegue girar e consegue fazer a leitura, tá? Não, então tá, obrigada. Nada. Então, voltando aqui, essa atividade, ele pede para que seja colocada a formatação condicional em cima da média, né? Só que aqui ele não traz uma escala, né? Por exemplo, média 5 tem que estar na cor amarela, que é recuperação. Abaixo de 5 tem que estar na cor vermelha. Não, você vai montar a sua própria escala com relação à média, né? Média superior a 8, por exemplo, cor azul. Média que esteja entre 5 e 7,9, cor amarela. Ou abaixo de 5, vermelho. Você vai montar a sua própria escala, que não está dizendo qual que é a escala que você tem que utilizar, tá? E o exercício 6, formate a sua área dessa impressão para que apareça somente a tabela com o nome
dos alunos, notas e médias. Essa parte aqui é parte de impressão, tá? Então, esse passo 6 aqui, vocês não precisam fazer, vocês precisam fazer só até essa etapa aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Eu acredito que esse exercício seja mais tranquilo, dá para vocês fazerem, né? Só precisa fazer a média, precisa calcular o valor das mensalidades, né? A soma aqui embaixo. Aqui embaixo tem um item chamado média, né? Aí você tem que fazer a média de cada um dos bimestres. E, por último, trabalhar a formatação condicional, que é mudar a cor da média, né? Dependendo da escala que você definir. Tá? Então, eu acredito que esse eu vou colocar lá, lógico, mais simplificado, mas esse seja mais tranquilo para vocês fazerem aí ao decorrer de hoje e amanhã, tá? Não vou passar a atividade para que vocês realizem, vocês vão refazer todas essas que nós fizemos juntos hoje, vão assistir a aula novamente, e aí, para quem não fez, faça esse último exercício proposto, esse exercício sobre Excel básico, tá? Professor, aí no caso da média, eu só vou colocar cores ou eu vou calcular as 4 notas primeiro? Acho que está como notas, não é? Nota 1, nota 2. Isso, calcula a média primeiro, e aí depois para trabalhar a formatação condicional, eu preciso selecionar... Aí eu vou ter que, Então, por... aí eu vou ter que aumentar uma coluna lá no caso? Não precisa. Esse aqui só vai trabalhar a média, tá? Não, mas vou falar na questão das cores. Não, lá na nota mesmo, dessa planilha aí, isso. O enunciado 5, que está mandando eu colocar cores de acordo com a média. Sim, é na coluna média. Você não vai precisar acrescentar outra coluna, não, tá? Tá, mas aí eu calculo ela e depois eu condiciono, né? Isso, exatamente. Entendi. Tá bom? Tá. Esse aqui não tem a citação, não precisa colocar a função, é só trabalhar em cima da média, tá? Então é para fazer as 3 tabelas e enviar as 3 tabelas juntas, né? Correto. Uhum. Certinho. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? O senhor vai deixar tudo explicadinho lá no grupo, né? Desculpa, Consuelo, não entendi. O senhor vai deixar tudo explicado lá no grupo, né? Com relação a essa terceira atividade, sim, e com relação às fórmulas que já me pediram, eu coloco lá no grupo também, tá? Mas é assistir a aula realmente, tá? Para pegar os detalhezinhos que tem, aí assiste novamente com calma, não vou passar atividade, então vou deixar justamente para que vocês possam assistir e replicar o que a gente fez na aula de hoje, tá? Uhum. Tá bom, obrigada. Professor? Sim. Acabou que eu fiz até aquele lá de competição de salto em distância. Aí, ó, tá vendo? Tá igual a Ângela. Tá igual a Ângela. A foto dele no WhatsApp, eu falei, é para fazer também, vamos embora. Tá igual a Ângela, querendo complicar, né, Ângela? Desse modelo, não tá fazendo nenhum simples e quer ir pro complicado, sem aqueles menininhos birrentos. Não, mas é bom, e é interessante, Jane, porque planilhas, e como tudo na vida é treino. Acredito que a gente vai. Igual eu tenho essa dificuldade com raciocínio lógico. Eu vou depois parar com calma e ver se eu conseguir captar. E aí eu sei que isso é treino. Em algum momento isso vai entrar na minha cabeça, né? Eu não sou uma quadrúpede, como diz o povo. Pessoal, vocês têm um grande diferencial com relação aos alunos dos cursos técnicos, né? Principalmente o público mais jovem, não são todos, mas é uma grande característica desse povo jovem, né, de hoje em dia, é de apenas se satisfazerem com aquilo que é passado na aula, né? Ou seja, só replicar e de repente não entender, não tentar praticar, não perguntar, né? Isso aí é uma grande característica que vocês têm que é muito importante, né? Precisa perguntar, precisa entender, precisa... tem um outro exercício aqui, vou fazer também, vou praticar, entendeu? Assim, é uma grande qualidade que vocês todos têm e que falta, né?
muitos alunos aí, principalmente em nível técnico, a gente vê os meninos, né, sem interesse, de repente, o professor passou ali, tá bom, vou fazer só aquilo ali mesmo, né? Então, estão de parabéns, a aula flui mais rápido, as dúvidas de um comentário pode ser a dúvida da grande maioria, e é assim que a gente tem que levar mesmo. Momento algum, não entendeu, pergunte, né? Não pode deixar passar e depois só acumular as dúvidas aí, né? Pessoal, se vocês não forem tendo nenhuma outra pergunta ou dúvida, né, ou tendo, depois pode me perguntar no WhatsApp também. Eu vou agradecendo novamente a participação de todos vocês, né? Amanhã a gente vai continuar a aplicar, né, a crescer um pouco mais esse conhecimento, né? Vai dificultar mais aí para vocês e realmente revejam a aula com calma, com paciência e qualquer dúvida. Tira o print lá da tela na hora que estiver trabalhando, né? Professor, não entendi isso, pergunta, que a gente tenta responder, à medida que eu vou vendo, eu tento responder a vocês, tá bom? Um excelente dia de trabalho para vocês, muitos vão trabalhar aí, ou descanso também. A gente se encontra amanhã, tá? Fiquem todos com Deus, se cuidem, pessoal, pelo amor de Deus, tá bom? O que a gente mais vê aí nos noticiários é notícia ruim, né? Chega de notícia ruim, pelo amor de Deus. Tá bom? Boa tarde a todos. Obrigado, viu? Amém, boa tarde. Com Deus também. É isso aí, vamos nos cuidar. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.